I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e de Dona Filipa de Lencastre. Ele foi batizado alguns dias depois da história, o Império Português. O poderoso Império Ultramarino que se estendeu por vários continentes, incluindo África, Ásia, América do Sul e também Oceania. E no vídeo de hoje vamos conhecer a história do infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador. Entretanto, para entendermos sua história, temos que voltar alguns séculos atrás. Dom Henrique nasceu em 1394, na região do Porto, em Portugal. Ele nasceu numa quarta-feira de cinzas, num dia então considerado pouco propício ao nascimento de uma criança. Ele era filho de João I de Portugal, fundador da dinastia de Avis, e de Dona Filipa de Lencastre. Ele foi batizado alguns dias depois do seu nascimento, tendo sido seu padrinho o bispo de Viseu. Os seus pais deram-lhe o nome Henrique, possivelmente em honra do seu tio materno, o duque Henrique de Lencastre, futuro rei Henrique IV da Inglaterra. Pouco se sabe sobre a vida do infante até os 14 anos. No entanto, ele foi o principal impulsionador da expansão portuguesa durante a Era das Grandes Navegações. Durante o reinado do seu pai João I, Portugal iniciou sua expansão para a África e para o Atlântico. E no dia 25 de julho de 1415, partiu de Lisboa a primeira campanha militar para o norte da África, com o objetivo de conquistar a cidade marroquina de Ceuta. Nessa ocasião, o infante Dom Henrique teve participação destacada na conquista da cidade, onde foi armado cavaleiro. Mesmo fazendo uma grande resistência, os mouros não resistiram, e a cidade foi conquistada pelos portugueses. A conquista da cidade de Ceuta deu início à expansão marítima portuguesa. Ao retornar a Portugal, ele recebeu os títulos de Duque de Viseu e Senhor de Covilhã. Em 1418, ele regressou a Ceuta na companhia do seu irmão mais novo, o infante João. Nessa ocasião, os infantes comandavam uma expedição de socorro à cidade, que sofreu nesse mesmo ano o primeiro grande cerco, realizados pelas forças conjuntas dos reis de Fez e de Granada. O cerco foi levantado e Dom Henrique tentou de imediato atacar a região de Gibraltar, mas o tempo acabou impedindo-o de desembarcar. Ao regressar a Ceuta, ele recebeu ordem de seu pai para não prosseguir tal empreendimento, e acabou retornando para o reino no ano de 1419. No ano de 1418, por ordem do Papa Leão X, o infante foi nomeado o administrador da Ordem de Cristo, que junto com a Ordem de Avis era a herdeira dos famosos Cavaleiros Templários. No entanto, ele recusou o título de grão-mestre, pois o voto de pobreza da ordem o privaria da renda dos seus senhores. A enorme fortuna das ordens lhe possibilitou um grande número de viagens e descobertas de novas terras. O infante Dom Henrique conquistou o cognome de O Navegador, devido a ter reunido desenhadores e especialistas marítimos para conceberem um novo tipo de embarcação, desenhar mapas e também instrumentos de navegação. Com estes conhecimentos, o infante financiou expedições de navegação em alto mar e a exploração da costa oeste africana, aumentando o conhecimento marítimo a cada expedição e supervisionando as primeiras etapas dos descobrimentos, que culminariam no surgimento do Império Ultramarino Português. O infante Dom Henrique almejava que Portugal estivesse na dianteira da exploração territorial europeia, almejando desafiar os califados islâmicos do norte da África e do Oriente Médio, e talvez encontrar o lendário reino cristão do Oriente, governado pelo lendário rei Prestes João. No ano de 1419, em Sagres, o navegador reuniu um grupo de especialistas em cartografia,
navegação, astronomia, matemática e fabricante de naus. O grupo incluía cristãos e judeus. Até essa data, as naus europeias dependiam de remadores ou velas fixas, ou ambas para sua propulsão, sendo a nau de armação quadrada a mais comum, navegando somente quando o vento soprava da popa. Em vista disso, o infante Dom Henrique incumbiu os especialistas de concluírem um novo tipo de nau que pudesse navegar a favor e contra o vento, e que pudesse explorar as costas perigosas, rochosas e desconhecidas, as vias navegáveis interiores e também o oceano aberto. A solução encontrada baseou-se no tipo de embarcação de pesca portuguesa, a famosa caravela. A caravela era um tipo de nau de porte médio, calado raso e de velas latinas ou triangulares. Ela era rápida, manobrável e necessitava apenas de uma pequena tripulação para navegar. As primeiras caravelas eram pequenas e não pesavam mais do que 80 toneladas, mas posteriormente aumentaram para 100 e 150 toneladas. Elas possuíam um leme de popa, 2 ou 3 mastros e o distinto e elevado castelo, tanto na proa como na popa, medindo um comprimento de 3,5. A chamada vela latina foi uma parte crucial do projeto e dos planos de exploração do infante Dom Henrique. O nome desta vela triangular deriva do latim, embora tenha sido inspirado nas velas das embarcações árabes. As flexíveis velas latinas permitiu que uma caravela navegasse a 5 pontos do vento e até mesmo movesse em zigue-zague para frente, contra um vento contrário. O navegador Dom Henrique financiou expedições usando um novo tipo de nau e acabou gerando frutos com a sua inovação. Durante uma tempestade do ano de 1418, 2 capitães de naus patrocinados pelo infante deveriam fazer incursões na costa marroquina e desembarcaram em Porto Santo, no desabitado arquipélago da Madeira. Logo, os exploradores perceberam o potencial do local e acabou relatando ao infante Henrique sobre a região. Em 1419, a coroa portuguesa declarou formalmente a posse do arquipélago do Atlântico Norte, localizado a cerca de 800 quilômetros da costa africana. Em vista disso, a capitania da Madeira foi atribuída ao infante Dom Henrique e à Ordem de Cristo, que lhe deu direitos exclusivos. O infante logo cultivou cana-de-açúcar nas ilhas, criando um sistema de plantação que seria expandido para outras colônias portuguesas, especialmente a do Brasil. Durante as expedições, o infante instruiu os navegadores que registrassem cuidadosamente as suas experiências, e, consequentemente, foi elaborado o registro de ventos, marés, correntes e linhas costeiras, e foram desenhadas cartas cada vez mais precisas da região africana. No entanto, a relutância em partilhar as descobertas fez com que as informações náuticas permanecessem como um segredo de Estado. A revolução nas navegações foi tamanha que pela primeira vez os europeus entenderam para onde voavam as aves migratórias, quando deixavam a Europa. Em virtude disso, novas espécies foram identificadas e novos povos foram encontrados. O próximo alvo na lista da colonização foi o arquipélago dos Açores, no Atlântico. O processo de colonização começou em 1439, com a soberania dividida entre o infante e o regente Pedro, que assumiria o arquipélago após a sua morte. Logo, as ilhas de Açores e da Madeira foram divididas em capitanias para o desenvolvimento agrícola e comercial. O infante acabou lucrando bastante com os recursos e oportunidades comerciais que esta colonização trouxe para a coroa portuguesa e para si mesmo.
O infante Dom Henrique continuou a enviar expedições para explorar a costa ocidental da África e encontrar riquezas como ouro, peles e alguns alimentos que eram trocados por tecidos. Essas riquezas fez com que a coroa portuguesa cunhasse a sua própria moeda de ouro maciço, denominada de cruzado. O infante Dom Henrique patrocinou importantes expedições marítimas, como a expedição que dobrou o Cabo Bojador, realizada pelo navegador Gil Eanes, além da expedição que descobriu o arquipélago de Cabo Verde e que atingiu o Cabo Branco. O infante também fundou a Escola de Sagres, uma escola de navegação que continha os mais notáveis cartógrafos, astrônomos, matemáticos e peritos na arte da navegação. Segundo a tradição, teria sido na Escola de Sagres que se formaram os navegadores Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Em 1437, sob as ordens do rei, os infantes Dom Henrique e Dom Fernando partiram de Lisboa, liderando uma força militar na tentativa de conquistar a cidade marroquina de Tanger, que era dominada pelos muçulmanos. Entretanto, o exército português foi derrotado, o que acabou culminando na prisão de Dom Fernando e logo depois na sua morte, em 1443. Dom Henrique faleceu em Sagres no dia 13 de novembro de 1460. Ele morreu solteiro, sem alguma vez ter tido mulher ou filhos, e foi sepultado na igreja de Santa Maria de Lagos, e depois transferido para o Mosteiro da Batalha, construído por seu pai. Essa é a história do infante Dom Henrique, o português que revolucionou a história de Portugal e das grandes navegações.
Olá, aqui é o Dr. Eduardo Ordinetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutologia. Graças a Deus, tive essa oportunidade de gravar esse vídeo aqui para você. Hoje nós vamos falar de um tópico, que ele é um tópico que ele vem preocupando, porque ele está crescendo em prevalência, incidência, ou seja, em número de casos está aumentando o número de pessoas portando esse transtorno, que é o transtorno de acumulação. É aquela pessoa que coleciona, não, perdão, aliás, eu vou falar sobre colecionismo. Aquela pessoa que começa a juntar potes, caixas de sapato, jornais, muita decoração excessiva, móveis quebrados, latas, e por aí vai. Existem várias pesquisas, vários estudos sobre o transtorno de acumulação, e muito pouca coisa é bem explicada desses estudos. Alguns deles são muito ridículos, não fazem sentido nenhum. A vantagem de um médico mais experiente, prestes a completar 37 anos de atividade médica, graças ao Senhor Jesus, eu tenho visto muitas coisas. Então, vamos falar sobre esse transtorno de acumulação. Não é a mesma coisa que colecionismo, que eu já vou explicar para você. O que nós vamos estar falando nesse vídeo? O que é basicamente o transtorno de acumulação? Qual é a diferença disso para o toque? É toque, não é toque? Quais são algumas dessas variantes da acumulação? Algumas coisas erradas que são ditas com relação ao transtorno de acumulação, e também o que se pode fazer para, de alguma forma, prevenir ou conviver, trata, não se trata, como trata. Esse é o tópico, portanto, do vídeo de hoje. Se você gosta do conteúdo do canal, se inscreve, dá like, se torna membro, tem muito vídeo novo para vir. E vamos lá ao assunto. Transtorno de acumulação. É o que eu vou explicar e você já vai entender. Primeiro, alguns equívocos que são ditos nesses artigos aí que eu mencionei com relação ao transtorno de acumulação. O primeiro equívoco que de cara se comete é dizer que é só aquela vovó que começa a ter transtorno de acumulação, ou vovô. Não, menino, não. Isso está muito distante da realidade. O transtorno de acumulação, ele normalmente, o onset, quer dizer, o começo dele é muito mais cedo. Isso é um dos motivos que vem preocupando o surgimento, o início desse transtorno já por volta de 40 anos, 45 anos, já muita gente tem ou apresenta esse transtorno de acumulação. É verdade que a tendência desse transtorno é de se agravar ao longo dos anos. E a gente vai chegar na velhice, na terceira idade. Mas não é verdade que isso só existe em pessoas velhas ou idosas, né? Velho é aquele que é considerado o que já venceu ou passou da expectativa de vida dentro de uma nação, por exemplo. A expectativa média de vida do homem, do ser humano, é de 75 anos. Portanto, é considerado velho aquele que passou dessa idade, do tempo de vida de uma pessoa, a expectativa de vida de uma pessoa. Não tem nada a ver com aqueles 60 anos do Estatuto do Idoso. Então, outro problema que é dito também que está errado é que quem é portador de transtorno de acumulação difere do colecionismo, porque no colecionismo, quando você coleciona coisas ou várias coisas, você organiza tudo muito certinho, organizado. Também nada mais longe da realidade. Muito pelo contrário, tem pessoas que sofrem de transtorno de acumulação severo e que são extremamente organizadas. É o potinho ali naquele lugar, são as caixinhas ali, são as garrafas d'água ali, as revistas ali, as anotações, receitas, etc. Tudo organizado. Então não existe isso. O colecionismo, evidentemente, acho que não precisa nem explicar isso
Claro que tem sim transtorno de acumulação que é desorganizado. Existem várias hipóteses, teorias, para a gente não alongar tanto assim esse vídeo aqui, para tentar explicar. Nada explica satisfatoriamente o que seja esse transtorno de acumulação. Porém, algumas propostas, elas são bem organizadas e eu particularmente vou citar duas que eu gosto. Gosto no sentido porque tenho visto. A primeira delas é alguma relação que existe entre carência afetiva, carência de atenção, carência de cunho emocional e afetivo de relacionamento, ou seja, solidão, está muito associado a isso. Isso é um aspecto, são alguns aspectos para tentar acrescentar explicação às causas desse transtorno de acumulação. Isso explica plenamente e 100% de jeito nenhum. Uma outra hipótese, existem hipóteses e teorias, que são propostas para explicar o transtorno de acumulação. Essas têm uma organização bem estruturada já hoje, que o caso da demência frontotemporal. A demência frontotemporal é um dos tipos de demência que nós temos entre cerca de 10 tipos de demências principais. Você tem a demência na doença de Alzheimer, você tem a demência na doença de Creutzfeldt-Jakob, a demência na doença de Parkinson, a demência na doença de Pick, corpus de Levy, você tem a demência também vascular, a demência senil, aterosclerótica, arteriosclerótica. Então, nós temos cerca de 10 tipos principais. A demência frontotemporal, ela é uma das mais prevalentes, ou seja, existem muitos casos de demência frontotemporal. Esse tipo de demência, ele acomete o lobo frontal, onde tem córtex pré-frontal, que é onde estão as funções de raciocínio, de juízo, julgamento, abstração, comportamento e várias outras funções, cálculo, raciocínio, abstração, que nós usamos naturalmente. No lobo frontal, no lobo temporal, funções cognitivas relacionadas à linguagem. Então, o que acontece? Como é o comportamento de uma pessoa que começa a apresentar esse tipo de demência frontotemporal? São pessoas que começam a esquecer, às vezes, como se denomina uma coisa, se chama anomia. Elas não lembram, como é que se chama isso? Onde é que eu botei aquilo? Eu não consigo me lembrar. Ou então elas perdem também, por causa do comprometimento do lobo frontal, do córtex pré-frontal, o freio nos seus comportamentos. Ela começa a se comportar de modo inadequado, falar coisas assim muito soltas, que não são muito polite, educadas, né? Numa mesa de jantar, é um acúmulo de proteínas e fica mais fácil dizer para você uma desorganização dos neurônios com proteínas, desorganização com deposição de proteínas nesses lobos aqui, o frontal e o lobo temporal. Então, essa associação entre as demências e a que mais está relacionada ao transtorno de acumulação é a demência frontotemporal. Existem também outros tipos de demência, não vou entrar muito no tópico demências, que elas têm um comprometimento mais global. Demências vasculares podem ter um comprometimento mais global e também afetar o córtex pré-frontal e comportamentos semelhantes podem ocorrer. Mas ainda assim, os estudos apontam uma correlação mais bem organizada, mais bem estabelecida do transtorno de acumulação com a demência do lobo frontotemporal, demência frontotemporal. Muitas vezes as duas coisas associadas. A pessoa pode ter ao mesmo tempo algum tipo de doença degenerativa a nível cerebral, e a gente pensa logo nas demências, e principalmente essa aqui relacionada ao transtorno de acumulação,
e esses problemas afetivos, solidão, etc. Isso explica bem o que é esse transtorno de acumulação? Não, não explica. Mas isso mostra um grande esforço que precisa haver no sentido de se caminhar, de se investigar, de se buscar a causa disso. A ciência funciona assim, você vai buscando cada vez mais até você encontrar pistas e pesquisadores, pessoas dedicadas, vão indo, colecionando, juntando com coisas antigas, chegando a uma conclusão. Bom, isso aqui é uma introdução que a gente está levantando esse tópico aqui para a gente discutir e não deixe de deixar nos comentários. Você conhece alguém que tenha transtorno de acumulação? O que a pessoa acumula? Qual é a idade da pessoa que acumula? O que ela acumula organizadamente ou desorganizadamente? Então, isso aí é uma introdução ao que seja esse transtorno de acumulação. A segunda coisa é com relação ao tratamento. Verdade seja dita, não é um tratamento fácil, por algumas razões específicas. Algumas pessoas, ao observarem, algumas famílias, ao observarem o transtorno de acumulação presente em um dos seus familiares, principalmente dos mais idosos, eles acreditam que não tem jeito, que é por causa da velhice, que é coisa de velho. Nem sempre é assim. Muitas vezes, você detectando a causa, você tem muito mais facilidade de você começar a intervir ali. Todavia, existe um problema. O problema é quando a pessoa, independentemente da idade, diz: não, eu não quero ser investigado ou investigada e não quero tratar. Nesse caso, há muito pouca coisa que pode ser feita em razão da lei. A lei não obriga ninguém a se tratar. Você olha para uma pessoa, por exemplo, com catarata, a pessoa diz para você que está com catarata. Eu tenho casos assim, de pacientes assim, e que eu digo: você precisa operar. E a pessoa diz: doutor, eu não vou operar. Então, você não pode obrigar a pessoa a operar. Você pode instruir, orientar, usar tudo que você tem disponível para ajudar aquela pessoa. Mas, ao final das contas, ela disse: eu não quero. O que você pode fazer? Não pode fazer nada, porque a lei não permite você tratar uma pessoa sem que ela tenha consentido com isso, anuído, dado o seu consentimento. Alguns tipos de tratamento são propostos, alguns tipos de psicoterapia, alguns medicamentos, alguns tipos de até contratar pessoas organizadoras, mas nada disso eu tenho visto nesses quase 37 anos, graças a Deus, que funciona muito bem. O que funciona bem, melhor, é um trabalho junto com a família para tentar dar mais atenção a essa pessoa, evitar deixá-la só e avaliar para quantificar se essa pessoa tem ou não algum tipo de demência. Aqui eu enfatizo principalmente o tipo de demência que eu acabei de citar, mais relacionada a esse tipo de transtorno, o transtorno de acumulação, que é a demência frontotemporal. No caso do toque, tem gente que simplesmente chama isso de toque. Não é assim. Contudo, existe uma variação muito grande em número desse transtorno de acumulação, que é o transtorno de acumulação compulsivo, o transtorno compulsivo de acumulação. Aí você pode, e muitas vezes você tem, uma associação do transtorno de acumulação com o transtorno obsessivo-compulsivo. A coisa muda muito de figura aqui, porque você, com o tratamento, mais ou menos, vamos dizer assim, da mesma forma como você trata o toque, você trata também essas pessoas com algumas características de tratamento, alguns detalhes que não vou entrar aqui também para não alongar. Hoje é tudo muito rápido por causa da inteligência artificial, é tudo assim, muito velocidade da luz. Então, vamos lá. Então, esse tipo de transtorno de acumulação compulsivo, ou transtorno compulsivo de acumulação, ele tem outras variáveis que estão, obviamente, mais relacionadas ao toque nesse transtorno ou a esse transtorno relacionado ao toque.
Então, isso é para a gente levantar aqui, lembrando que é muito importante, eu acho que o que eu gostaria mais de quebrar de mito aqui é essa história, desmitificar, não é desmistificar, é desmitificar, tirar o mito. É que só pessoas idosas têm isso, não. Pessoas de 45 anos, 50, e uma coisa muito importante que eu lembrei, que eu não posso deixar de falar, é o seguinte: quanto mais consciência de morbidade a pessoa tem, eu uso muito esse termo aqui no canal, é a consciência da pessoa em relação à sua própria doença. Ela sabe que ela tem aquela doença. Ela é consciente, consciência de morbidade. Quanto mais presente essa consciência de morbidade, é mais fácil você construir estratégias para você ir aliviando ou até removendo esse comportamento da pessoa. Nunca diga que não há esperança, que não há mais jeito, ainda que a pessoa diga que ela não quer se tratar. Porque uma coisa é dizer que você vai tratá-la, outra coisa é você conversar com a família, orientar a família, e a família, na realidade, não está fazendo um tratamento, ela está seguindo uma orientação médica para amenizar aquela situação. E uma surpresa agradável muitas vezes acontece. A pessoa que, às vezes, tinha uma pobre consciência de morbidade, ela pode ter um despertamento de consciência de morbidade. Ela passar a perceber que realmente não tem mais espaço na minha casa para que eu me mova. Tem pote demais. Tem 200 potes iguais, tem 200 tampas. Aqui tem 40 caixas de revistas e de jornais que ela acha que ela vai ler, então ela começa a colaborar mais. Então, isso aqui, como eu disse, é para a gente levantar esse tópico, o transtorno de acumulação. Seu comentário é fundamental, porque eu não sei qual é a sua dúvida, qual é o seu relato, se você tem casos na família, ou você mesmo, se você sofre, não tenha vergonha, você pode comentar aqui de forma anônima, ninguém vai. Eu não permito, por exemplo, que as pessoas debochem aqui de nada, tem um esquema muito bem, há anos, esse canal existe desde 2011, de filtrar comentários que possam, enfim, não ser adequados. Eu concluo esse vídeo porque eu tenho visto cada vez mais pessoas, não somente em consultas, mas aqui também no canal, me segue lá no Instagram também, que tem pouco seguidor ainda, que não tem tanto tempo assim, me dizendo que estão perdendo a fé. Ah, doutor, eu estou sem estímulo, estou sem ânimo, estou perdendo a minha fé, eu acho que Deus não está dando mais importância a mim. Não é verdade. Deus nunca deixa de dar importância a ninguém. Eu costumo ler o Salmo 147 para essas pessoas. E eu vou ler aqui com você quando elas querem, quando elas aceitam, eu ofereço. Se quiser, eu leio e eu ofereço a você que lê juntamente comigo aqui o Salmo 147. Para aquelas pessoas que acham que Deus não se preocupa mais com elas, enfim, essas coisas que não são verdade. Vamos lá? Salmo 147. Aleluia, bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara, veja bem, ele cura os que têm o coração quebrantado. Em vez de murmurar, se humilha diante de Deus e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. Você quer comparar o seu entendimento, porque você não está entendendo o que está acontecendo com você, a adversidade com o entendimento de Deus? O seu entendimento, o entendimento do Senhor, não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, de novo, que não murmura contra Deus. Você pode reclamar de todo mundo, menos de Deus. Não faça isso, porque Deus detesta a murmuração. E a Bíblia diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor, com ações de graças, quer dizer, com gratidão. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu. Prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais.
e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz do músculo dos guerreiros. O Senhor se agrada dos que o temem, e dos que esperam na sua misericórdia. Tenha paciência, ora, espere em Deus. Louve ao Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou. Olá, campeões da saúde. Hoje vamos falar sobre 5 erros éticos no jejum que as pessoas costumam cometer e como evitá-los. O jejum intermitente é extremamente popular porque, para muitas pessoas, ele oferece uma ferramenta que traz resultados que elas não conseguiram antes. E o jejum intermitente ajudou milhares, se não milhões de pessoas a perder peso, onde falharam em todas as tentativas anteriores. Pessoas reverteram o diabetes tipo 2, uma doença crônica devastadora que é relativamente simples de reverter. Se você entender os princípios e for consistente com o jejum intermitente, ele também ajudou muitas pessoas a reduzir a pressão arterial devido ao mecanismo semelhante. É um problema metabólico com peso, diabetes tipo 2 e pressão arterial. O principal mecanismo é a resistência à insulina. Vamos falar mais sobre isso. Pessoas têm clareza mental, produtividade e foco melhorado. Muitos, sem esses problemas, fazem jejum intermitente para longevidade e imunidade. Descobriu-se que ativa genes de sobrevivência. Apesar de todos os benefícios, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre o que é o jejum ou jejum intermitente, pois não compreendem bem. Ouviu-se que pode ser perigoso, mas a compreensão não é clara. Em resumo, trata-se simplesmente de comer em horários restritos. A maioria das pessoas dorme à noite e não se alimenta durante esse período de aproximadamente 8 horas. Para muitos, esse é o momento mais longo de restrição alimentar. Então, basicamente, eles estão comendo nas outras, 16 horas. Então, comer com restrição de tempo de propósito, que é o que o jejum intermitente simplesmente significa que você aumenta aquela janela de 8 horas para algo no mais longo. Pode ser tão simples quanto não fazer aquele lanche tarde, não comer depois das 8, não comer depois das 6. Então, se você gradualmente empurrar 1 hora de cada vez, seu corpo se adapta suavemente e confortavelmente. Então, você pode fazer o mesmo com o café da manhã e, em vez de tomar café da manhã logo cedo, você faz um smoothie, leva com você na estrada e só come quando estiver com fome. E você percebe que consegue se manter em jejum por até 8, 9 ou 10 horas. E, de repente, sua janela de jejum pode se estender para 12, 14 ou até 16 horas com muito pouco esforço. A maioria das pessoas que adotam o jejum intermitente busca perder peso e queimar gordura. Vamos simplificar um pouco mais. Quando comemos, o objetivo é obter energia e nutrientes para construir tecidos e ter energia no momento presente. No entanto, se conseguirmos encontrar um pouco mais de comida, desejamos reservar uma parte para o futuro, armazenando-a principalmente como gordura. Podemos armazenar uma pequena quantidade como carboidrato, mas a maior parte é armazenada como gordura. Quando não há comida por perto, jejuamos. Durante esse período de jejum, podemos usar essa energia. E então, uma vez que usamos a energia, então é hora de comer novamente. Então é muito simples. Nós comemos, armazenamos, jejuamos, usamos o que armazenamos e depois comemos novamente. O problema é que com as conveniências modernas e a comida disponível, o tempo todo, muitas pessoas pulam essa parte do jejum. Elas nunca chegam a essa parte, então.
Então agora nós comemos, armazenamos e ficamos presos nesse pequeno ciclo. É quase como se estivéssemos apenas colocando coisas, comprando coisas e colocando na despensa porque esperamos que talvez usemos algumas coisas da despensa. Mas se não usamos, continuamos apenas colocando coisas na despensa. E isso é o equivalente aqui. Continuamos enchendo a despensa e nunca tiramos nada. Então, o jejum intermitente nos permite começar a esvaziar essa despensa durante o período de jejum para usar algumas das coisas que armazenamos. Esse é o objetivo de colocar lá em primeiro lugar. O jejum intermitente pode ser poderoso quando temos um nível de insulina muito alto, o que a maioria das pessoas é hoje em dia. Quando a insulina está alta, ficamos presos na gordura, dificultando que o corpo comece a queimá-la. Toda vez que comemos, o açúcar no sangue sobe. Se você comer 2 vezes, seu açúcar no sangue vai subir 2 vezes. Comer 3 refeições mais lanches fará seu açúcar no sangue subir toda vez que comer algo. Então, a maioria das pessoas terá 6 picos de açúcar no sangue ou mais. E toda vez que há um pico de açúcar no sangue, o corpo precisa liberar insulina para reduzir esse açúcar no sangue. Tudo o que é consumido é absorvido na corrente sanguínea, mas não é útil no sangue. A glicose precisa entrar na célula. Na realidade, um nível muito alto de açúcar no sangue é perigoso para o cérebro. Níveis muito altos ou muito baixos podem resultar em coma. Então, o corpo precisa agir imediatamente e liberar insulina. Toda vez que há um pico de glicose, ocorre um pico de insulina. Se isso se repetir muitas vezes, cerca de 6 vezes por dia, ao longo de anos, não causará danos se for feito por uma semana. No entanto, se isso se tornar um hábito, como acontece com a maioria das pessoas, e comermos assim o dia todo, o ano todo, ao longo do tempo, elevamos cada vez mais os níveis de insulina e nos tornamos resistentes a ela. É aí que o jejum intermitente entra em cena. Em vez de comer 6 vezes ao dia, passamos a comer apenas algumas vezes. E com sorte, se você assiste aos meus vídeos, você sabe como comer menos carboidratos, menos alimentos processados e menos açúcar para que o pico de glicose no sangue não fique tão alto. Assim, a glicose no sangue sobe moderadamente e se estabiliza. E o que ocorre quando lidamos com a insulina é importante notar que ela também sobe. No entanto, quando o açúcar no sangue se estabiliza e não há nova ingestão de alimentos, a insulina começa a diminuir. Esse declínio gradual permite que a insulina, que esteve elevada por tanto tempo, tenha a oportunidade de retornar a níveis mais baixos, revertendo assim a resistência à insulina. Quanto mais tempo você passa sem comer, mais a insulina diminui. Quando os níveis de insulina estão altos, o corpo entra em modo de armazenamento de gordura. A insulina atua como um hormônio de armazenamento de gordura, inibindo a quebra de gordura. Uma vez que a insulina é reduzida, o corpo começa a queimar gordura novamente. Vamos abordar alguns dos obstáculos que as pessoas enfrentam ao iniciar o jejum. No 5º ponto da lista, algumas pessoas trapaceiam sem perceber, alegando terem comido apenas um pouco. Isso pode ser aceitável se consumirem um pouco de gordura, como o óleo MCT, que proporciona energia rápida sem estimular a insulina. E manteiga, mesma coisa. Coloque uma colher de sopa de manteiga no café. Isso é café à prova de balas.
ou um pouco de creme, talvez uma colher de sopa, ou algo assim. Tem tão pouco carboidrato na lactose, porque mais de 95% das calorias vem da gordura e a gordura não dispara a insulina. Nem seria perceptível se você comesse um tablete de manteiga. Provavelmente você nem notaria aquele pico de insulina, mesmo que fosse uma diferença minúscula. Então, alguns gramas de gordura não vão prejudicar seu progresso, enquanto um pouco de açúcar, mesmo alguns gramas, vai fazer toda a diferença. Se você usar leite desnatado em vez de creme, uma colher de sopa de creme fará uma grande diferença. Vai deixar o café todo cremoso e branco, enquanto uma colher de sopa de leite desnatado não vai fazer nada. Então, você provavelmente vai querer usar 2 ou 3 ou 4 colheres. E agora, você tem muito açúcar que não está sendo equilibrado por nenhuma gordura. Ou algumas pessoas dizem, bem, você sabe,